Meus queridos, vamos atentamente ouvirmos a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 1. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 22. Todo o capítulo. Êxodo, capítulo de número 1. Onde você estiver aí na sua casa, abra sua Bíblia nesse instante. Sinta-se como se você estivesse aqui no nosso meio, na igreja, para que você esteja realmente sendo edificado e com reverência, com a mesma reverência que temos em nossa igreja. Vamos em casa mesmo lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele, Faraó, disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se o filho for homem, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já dera à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Senhor, esta é a tua palavra, e nós, ó Deus, aqui estamos com muito temor ao Senhor, para expô-la. Pai querido, em nome de Jesus, use a minha vida, um servo inútil, um pecador, que precisa, Deus, imensamente da tua graça, do teu Espírito Santo. Se não for, Deus, o teu Espírito Santo agindo através de mim, ó Deus, para alimentar o teu rebanho, o teu povo, de nada nos adiantaria estarmos aqui. Mas nós queremos e desejamos, e se estamos aqui, é porque, Deus, nós precisamos de uma palavra do Senhor, que nos fortalece, que nos edifica e que glorifique ao nome do teu Filho Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Há pessoas que às vezes dizem que o Antigo Testamento é uma
história do povo de Israel, a história daquela nação, daquele povo, a sua caminhada, a sua jornada, as suas guerras e as suas vitórias. E muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fossem histórias realmente isoladas, umas das outras, não entendendo que a Bíblia tem uma história só, uma história apenas. E quando nós olhamos aqui para o livro de Êxodo, nós vamos ver mais uma parte desse todo. E quando nós observamos esse todo, nós vamos ver que o Antigo Testamento, por exemplo, não é simplesmente a história do povo de Israel, mas é a história de um plano redentivo, planejado na eternidade e executado no tempo, no espaço, pelas mãos de um Deus todo-poderoso, que amou sim um povo, que escolheu este povo por sua graça e não pelos seus méritos e não por suas obras, para que através deste povo abrilhantasse a sua glória fosse reconhecida em toda a terra, em todas as nações. Então é muito mais do que a história de um povo, é a história do plano de redenção que Deus fez na eternidade para salvar um povo que glorificasse o seu nome. E quando nós estudamos o livro de Êxodo é uma parte desse todo, que nós podemos meditar, ler e entender este plano redentivo de Deus. E este plano agora está passando no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. E aqui a gente vê a saída deste povo escolhido por Deus do Egito para uma terra prometida. Mas antes então, quando a gente estuda o primeiro capítulo, como é o caso desta noite, nós vamos perceber que estamos ainda longe de falarmos da saída do povo do Egito, e nós vamos ver aqui algumas coisas que estavam acontecendo contra o povo de Deus, o povo de Israel no Egito, e que fez com que mais tarde sucumbisse na saída, no livramento, na libertação desse povo debaixo das mãos de Faraó. Então, o livro de Êxodo é um livro que nos mostra a redenção de um povo, do Deus Todo-Poderoso que veio e amou esse povo, e Deus agora está mostrando através deste livro a história desta redenção. Mas quando eu falo que nós precisamos estudar a Bíblia como um todo, quer dizer que há uma chave, há um verso, há uma passagem que nos mostra esse todo. Esta passagem está em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que vai aparecer aí na sua tela, e eu farei a leitura deste texto para você entender o todo que a Bíblia está agora narrando. Gênesis 3,15 nos diz, é uma conversa de reprovação de Deus para com a serpente, para com Satanás, e ele diz à serpente assim: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Querido, há aqui uma guerra iniciada, uma batalha das sementes. O que o texto está dizendo em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, é o que nós chamamos de proto-evangelho. É o que nós chamamos de o início da batalha das sementes. A semente de Satanás, a semente da mulher. Satanás, o inferno, as suas potestades, os seus principados, e agora o descendente da mulher, que é Cristo Jesus, que viria para esmagar a cabeça da serpente, que viria para trazer redenção ao seu povo, e nessa redenção, Cristo será glorificado, Deus será conhecido e exaltado. Então, durante todo o livro de Gênesis, e assim a gente entra no livro de Êxodo, e você vai percorrendo o livro do Antigo Testamento, e você vai percebendo que há uma guerra entre estas sementes. A semente de Satanás, a semente da mulher, o inferno e Cristo, e juntamente, é claro, com o seu povo, os cristãos. Queridos, especificamente em Êxodo, então, nós vemos aqui claramente no capítulo de número 1,
já há uma guerra travada, há uma guerra aqui iniciada. Se você observar no versículo de número 10, nos diz assim, palavra de Faraó: eia, usemos de astúcia para com este povo, para que não se multiplique, e seja o caso de vindo a guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Querido, observe comigo Faraó dizendo: usemos de astúcia para com este povo. Queridos, você percebe que lá no início, em Gênesis, era uma ordem de Deus, dada a Adão, dada a Eva, que era o seguinte: vocês devem ser fecundos nessa terra, vocês devem se multiplicar, vocês devem encher a terra. É um mandato social, é uma ordem de Deus lá no jardim do Éden. Era uma ordem de Deus, a fecundação, a multiplicação e o enchimento da terra. Aqui agora no versículo de número 10, nós estamos vendo Faraó dizendo: vamos usar com astúcia contra este povo. Perceba, querido, que a serpente, lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1, nos fala assim que a serpente mais sagaz do que todos os outros animais do jardim. Ou seja, aqui a gente vê Faraó exatamente sendo o fruto dessa serpente, o representante desta semente descrita em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que ele usa, assim como aquela serpente, de astúcia, de sagacidade contra o povo de Deus. E contra o quê? Para que este povo não se multiplique, não seja fecundo e não enche a terra. Aqui a gente vê uma luta, aqui a gente vê uma batalha travada, a sagacidade de Faraó. É exatamente ele indo contra o povo de Deus e Faraó fazendo as mesmas coisas que Satanás e a sua semente, os seus descendentes, fizeram no livro de Gênesis contra Abraão, Isaac e Jacó, tentando eliminar a semente que viria da mulher que é Cristo Jesus. E a guerra começou. E a guerra aqui, querido, esta batalha, ela tem uma escala. Essa escala começa com a aflição. No verso de número 11, nos mostra exatamente o seguinte: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Edificaram 2 cidades, Pitom e Ramsés. Logo em seguida passa da aflição para a tirania. Agora Faraó, com a sua astúcia, está usando de tirania contra este povo. Está ali no versículo de número 13. E o versículo de número 14 nos falam que eles serviram com amarga servidão. Eles serviram no trabalho do campo. Eles se tornaram agora escravos de Faraó. Querido, você pode lembrar um dia, lá na frente, quando houve a saída do povo do Egito, prestes a sair do Egito, houve uma festa chamada Páscoa. E nessa festa, Deus ordenou que existisse ali algumas ervas amargas. Por que teriam estas ervas amargas? Exatamente para o povo lembrar desse dia em que eles foram iniciados como escravos no Egito e sofreram amarga servidão sob a mão pesada de Faraó, mas agora eles deveriam lembrar e nunca se esquecer, ao comerem aquelas ervas amargas, que Deus tem um propósito, que Deus está cuidando do seu povo a todo instante em meio a essa guerra. E essa escala continua, da aflição para a tirania, e agora para o genocídio. Você pode observar no versículo de número 15 ao versículo de número 22, que é exatamente onde nós vamos meditar mais nesta noite, observando sobre a vida dessas parteiras. Então agora esta astúcia de Faraó está sobre o povo de Israel, e ele usa dessas escalas de aflições, de tiranias, vida amarga, e agora ele está afligindo este povo com o genocídio. E como que Faraó, como que Satanás, ele propõe este genocídio? Diz o versículo de número 15, que Faraó ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Queridos, você já viu algum nome de Faraó na Bíblia?
Com certeza que não. Talvez alguma referência ou outra, mas os nomes mesmos de Faraó não existem na Bíblia. Era Faraó daqui, Faraó dali, pronto. Mas aqui nós estamos vendo duas senhoras, não sabemos a sua idade, obviamente, mas Sifrá e Puá são chamadas por Faraó. Agora você imagine o medo destas duas mulheres diante de Faraó. Porque Faraó, queridos, ele tinha na sua mão o poder da vida, ele tinha na sua outra mão o poder da morte. Então ele disse no versículo de número 16, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Queridos, ele chama essas parteiras para serem as parteiras das hebreias. Ele não toca no seu povo, o povo do Egito. O povo do Egito, ele quer que esse povo cresça, ele quer que esse povo se multiplique para afligir ainda mais o povo de Deus, o povo de Israel, para que os escravizem ainda mais. E ele disse, se for filho, mate. Se for filho, mate. Queridos, não é este o contexto no qual vivemos também hoje? Veja a aflição, veja a tirania, veja a vida amarga que este povo sofre diante daquele governo, diante daquele faraó, diante daquela semente da serpente que está amargando o povo de Deus. Querido, sabe por que o mundo faz assim? Sabe por que Faraó faz assim? Sabe por que Satanás faz assim? Porque o mundo, querido, pensa como o Deus deste século, o imperador deste império das trevas, que odeia o povo de Deus. Satanás, querido, é homicida desde o princípio. Satanás, ele ama a morte, ele odeia Lucas, João, onde nos mostra uma terrível perseguição contra crianças de 2 anos para baixo. Isso porque Herodes agora, aquele homem, aquele governador, aquele homem que está ali agora governando toda aquela região da Judeia, ele deseja, na época de Jesus, em Belém de Judá, matar as crianças de 2 anos de idade para baixo. Que coisa horrível, queridos. Que coisa triste. Parece que a mesma história se repetindo no Antigo Testamento, se repetindo no Novo Testamento, e quando você busca a linhagem dessas duas histórias, você vai vendo outras histórias bem parecidas, o desejo de Satanás lutando contra o seu povo, querendo destruir o seu povo, e você vai ver exatamente por cima disso ainda, o tema maior, a batalha das sementes. A semente da serpente, a semente da mulher. Queridos, e eles começam num terrível genocídio. Faraó busca fazer a coisa bem feita. Ele não busca qualquer pessoa. Ele não faz de qualquer maneira. Ele não manda soldados irem às escusas, à noite, matando estas crianças. Eles chamam pessoas que entendem da situação, que sabem fazer as coisas, pessoas que podem, através da palavra dele, através do poder e do temor que se tem a ele, poderiam corruptamente fazer coisas que lhe agradasse e ele vencesse a batalha. Então está tudo um plano muito bom, muito perfeito, e são chamadas agora Sifrá e Puá, para matar as crianças que nascerem, para sufocá-las. Se for filho, homem, mate-os. Queridos, aqui eu me lembro muito bem de João capítulo de número 10, versículo de número 10. O que diz lá? Você se lembra? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus é quem está dizendo isso há séculos depois, porque a batalha da semente ainda continua, e Jesus Cristo está dizendo, o ladrão, ele vem para destruir, para roubar, para matar, mas ele continua dizendo, eu, o descendente da mulher, louvado seja o nome do Senhor, esse descendente nasceu, e por mais que todo o Velho Testamento
nos mostre esta batalha, esta guerra, tentando destruir os cristãos, tentando destruir o povo de Deus, tentando destruir a ascendência de Jesus Cristo, a ascendência daqueles que trarão à luz o Filho de Deus. Agora a gente pode dizer que Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele se encarnou e nada, absolutamente nada atrapalhou ou fez com que o plano de Deus não fosse cumprido. É promessa de Deus. E o que aquelas mulheres então fizeram? Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, no meio agora desta guerra, a gente vê essas mulheres, no versículo de número 17, dizendo: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Meus irmãos, estas duas mulheres, Sifrá e Puá, temeram profundamente a Deus. Elas preferiram a morte, mas porque no coração delas, elas sabiam que apesar de que poderiam correr o risco de morte, Deus, o próprio Deus, lhe daria vida, porque a vida em Deus, Deus é a vida, Deus é aquele que veio para trazer sobre nós a vida e vida em abundância. Faraó tinha o poder da morte, Faraó tinha o poder da vida, mas elas sabiam que só Deus poderia dar a verdadeira vida. Enquanto o Faraó poderia matar ou poderia decidir quem vai viver, Deus sempre é o Deus da vida. Saiba que Deus quer que você viva, que Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Ele pode perdoar todos os seus pecados, Ele pode restaurar toda a sua vida, Ele pode transformar todo o seu coração, todo o seu contexto de vida, porque Ele portas do céu e derramar sobre o seu povo bênção sem medida. E Deus começa agora, queridos, a abençoar o seu povo de uma maneira sobrenatural, de forma que mesmo perseguidos, mesmo oprimidos, mesmo angustiados e vivendo vidas amargas devido à tirania, à astúcia de Satanás, deste mundo corrupto e perdido, Deus ainda continua com as suas promessas, vivificando este povo, restaurando este povo, trazendo vida para este povo. Queridos, e este povo aqui no Egito foi levantado por Deus, foi designado por Deus para vencer a Faraó. E era isso que Puá, era isso que Sifrá fizeram. Elas foram uma geração, elas proporcionaram com que uma geração inteira louvasse ao Senhor e fosse liberta das mãos de Satanás, de Faraó, da semente, da serpente. Queridos, você, eu, podemos ser meios através dos quais Deus pode abençoar este mundo. Deus sempre tem levantado uma geração assim, e eu quero especificamente nesse instante falar aos nossos queridos jovens, os quais eu amo tanto e tenho tanta saudade. Querido jovem, querido adolescente, Deus quer usar a sua vida como Sifrá e como Puá. Deus quer que você, querido, faça com que gerações conheçam a Deus, conheçam a liberdade verdadeira, conheçam o Deus da vida e não o Deus da morte, e é através de você que Deus pode, Deus quer e Deus vai, em nome de Jesus, usar a sua vida, para que através da sua vida, você seja um luzeiro. Querido, nós devemos ser luzeiros neste mundo, querido jovem. Amem as pessoas, falem da graça de Jesus para elas, traga mensagem de redenção à vida destas pessoas, assim como Sifrá e Puá temem a Deus e não dêem ouvidos ao que Faraó, ao que este mundo, ao que a serpente tem falado através deste mundo, mas que seja você um canal de bênção para levar a mensagem de redenção, mostrar que neste mundo há sim janelas e portas escancaradas da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos temer a Deus como aquelas parteiras temeram
a Deus no meio daquela geração. O versículo de número 19 ainda nos diz qual foi a resposta, então, daquelas parteiras a Faraó. Elas disseram assim: é que as mulheres, seu Faraó, as hebreias, não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já lhe deram luz aos seus filhos. Qual era a ideia de Faraó? Pegue essas crianças, sufoca, mate-as. Ou seja, se Fra e Puá, se forem ouvir a mensagem de Faraó, elas deveriam fazer o parto, elas deveriam pegar a criança, sufocar a criança, a mãe vendo ou não, seja de qualquer forma, mas deveria ali sufocar estas crianças e dar como uma morta perante a mãe e dizer: olha, o seu parto não deu certo, a sua criança, o seu filho homem morreu aqui agora diante e ele não vai mais viver. Na verdade, elas é quem deveriam matar. Queridos, a palavra de Deus nos fala que elas temeram a Deus, e porque temeram a Deus, elas não mataram. Mas há, querido, algo extremamente importante, interessante no verso de número 20, para nós observarmos. Olha para você ver como que Deus é bom. Elas temeram a Deus, elas não deram ouvidos a Satanás, a Faraó. E no versículo de número 20, olha que coisa interessante. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Esta era a ordem de Deus. Este é o mandato social de Deus em Gênesis. Elas foram aquelas que fizeram com que o povo se multiplicasse quando havia uma guerra para que ele se diminuísse. E o versículo 21, olha como Deus é bom. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Queridos, que coisa maravilhosa. Quando você observa a cultura, o tempo, aquela época, você observa que as parteiras eram dado papéis a mulheres, esse papel de parteiras era dado a mulheres estéreis. Elas não podiam ter filhos. E então este papel lhes era dado para que elas, já que elas não podem ter filhos, que ela então cuidasse dos filhos dos outros. E a gente vê no versículo de número 21, que elas então temeram a Deus e Deus lhe constituiu família. Queridos, elas não foram simplesmente a promulgadora da multiplicação daquele povo, mas elas mesmas foram tremendamente abençoadas por Deus. Se elas eram estéreis, como poderia ser o caso aqui, então Deus trouxe a cura a ponto de agora elas terem uma família. Elas cuidaram de tantos filhos e agora elas podem cuidar dos seus próprios filhos. Queridos, aqui você percebe que elas não pediram nada a Deus, você percebe que elas não tiveram de Deus a bênção da prosperidade, de carro, de casas, ou de saúde, ou seja lá o que for. Deus deu o que há de mais precioso nessa terra. Deus deu para elas uma família. Olhe para a sua família. Que bênção que é, a preciosidade que é a sua família, o seu lar, o seu doce lar. Querido, você pode não ter nada neste mundo, mas se você tem um lar, e neste lar há a presença de Deus, há o temor de Deus, você tem tudo, querido. Você tem tudo. E por isso, aqui o texto fala que Deus lhe constituiu família, como que uma forma de Deus de fato escancarar as janelas dos céus e derramar sobre elas bênção sem medida, dando para elas a coisa mais preciosa que alguém poderia ter, que era o fato de elas terem filhos, e estes filhos pudessem ter mais filhos, e continuar a multiplicação da obra redentiva, do plano redentivo de Deus. Que coisa linda, que história maravilhosa, da redenção do Senhor, em meio às batalhas das duas sementes. É porque elas temeram a Deus. Queridos, Deus abençoou aquelas mulheres. E Deus quer abençoar consideravelmente a sua vida e a sua casa. Observe comigo ainda o versículo de número 22, vendo que não se podia fazer muita coisa mais, vendo que
talvez fosse verdade aquilo que elas falaram. Faraó então ordenou a todo o povo, ao seu povo, aos egípcios, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no rio Nilo, e a todas as filhas vocês vão deixar viver. Queridos, a batalha continua com certeza. E aqui Faraó, cheio de maldade contra o povo de Deus, aqui ele está usando das suas artimanhas e terríveis artimanhas para derrotar o povo de Deus, para derrotar aquilo que seria a semente, o descendente da mulher. Queridos, e nós estamos vivendo exatamente este mesmo ponto. O cristianismo, ele será sempre perseguido, ele será sempre mal visto, ele será sempre maltratado por este povo chamado o mundo, onde parece que há vida, mas na verdade há morte, onde parecem que eles estão numa luz e entendem o caminho desta luz, quando na verdade estão em terríveis trevas. E o Senhor, com certeza, reprova este povo e ama o seu povo a quem ele escolheu, Israel, e ama o seu povo a quem ele escolheu em Cristo, que é a igreja, o seu povo, uma nação eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, da escravidão, da vida amarga, da tirania e da astúcia de Faraó, para uma vida plenamente eterna. É um quadro, então, querido, do mundo e da vida cristã. Então aqui não é simplesmente um quadro de uma história que a gente precisa entender e decorar. A vida cristã nossa também, querido, não é simplesmente uma história que vai acontecendo de qualquer maneira, mas aqui a gente vê um problema teológico, aqui a gente vê uma guerra de duas sementes. Você observa aí o versículo de número 7, que nos diz: os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram grandemente. O versículo de número 9, ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, mais forte do que nós. O versículo de número 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Queridos, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. O cristianismo, quanto mais perseguido, mais cresce. Quanto mais oprimido, mais livre ele será, porque sempre foi assim. Então, se você é um cristão, é um crente no Senhor, prepare-se para a guerra. Prepare-se para a batalha. Porque a nossa guerra, querido, não é contra a carne e sangue, mas contra problemas teológicos como esses, onde nós não vemos simplesmente uma história, mas estamos vendo e visualizando uma terrível guerra das sementes. O cristianismo ainda hoje está sendo terrivelmente perseguido por causa dos seus princípios, por causa dos seus valores, por causa da sua vida, por causa da sua fé, por causa de Deus. E aqueles que perseguem a igreja, o povo de Deus, estão perseguindo a quem? Ao próprio Deus. Este é um quadro da vida nossa cristã. Para concluirmos, queridos, eu quero trazer aqui para vocês, para nós nessa noite, algumas rápidas lições. Em primeiro lugar, querido, Deus cumpre as suas promessas. Você percebe que no capítulo que lemos, o capítulo de número 1, nos versículos 1 até o versículo de número 6, nós vamos perceber que todo o povo que Deus havia prometido, lá no final do livro de Gênesis, que eles entrariam na terra do Egito e seriam salvos, e Deus os libertaria, eles entraram. Então Deus, ele tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem uma redenção a fazer, Deus tem uma obra a fazer. Por isso, queridos, nós devemos confiar na palavra do Senhor, nos apegarmos à palavra do Senhor, porque é na palavra que nós vemos confirmação do cumprimento das promessas de Deus sobre o seu povo. Em segundo lugar, queridos, nós estamos em guerra com o mundo, não se engane. Nós estamos em guerra contra o mundo.
E nós precisamos nos apegar à palavra, nós precisamos, queridos, nos apegar a Deus em Cristo, porque não será fácil esta batalha. Queridos, se o mundo achar você legal, se o mundo achar você muito bonitinho com as suas posições, se o mundo gostar de você demais, tome cuidado, porque ele não está enxergando você como inimigo. E a guerra essas coisas não deveriam nos impressionar, porque ela só vai terminar quando Cristo Jesus voltar. Maranata, vem Senhor Jesus, e vamos batalhar. Terceiro lugar, queridos, os nossos inimigos não serão bondosos. Eles vão agir com astúcia, com tirania, com aflição, com vidas amargas. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos, estarmos com os nossos olhos fixos em Cristo e o nosso coração na palavra. Temos que estar dispostos a lutar. Quarto lugar, nós vivemos também uma guerra contra o pecado. Não adianta, querido, nada fazermos uma guerra de fora, se dentro de nós não tivermos compreendido, assimilado e resolvido toda a nossa vida de pecado e de intimidade com Cristo Jesus. A sua maior guerra, querido, talvez seja contra o pecado que habita dentro de você. Em quinto lugar, apesar de tudo isso, a redenção em Cristo vai continuar. Este povo é libertado mais à frente. Deus levanta um homem chamado Moisés, liberta esse povo vai para a terra de Canaã e a redenção continua. Lá na frente vamos ver Cristo Jesus, a encarnação de Deus vindo até nós. Por último, queridos, sexto lugar, essa luta deve ser feita com a armadura de Deus. Quando você lê Efésios capítulo número 6, inclusive eu quero deixar um dever de casa aqui para vocês, nesta noite, leia todos os dias, toda essa semana, Efésios capítulo de número 6, onde fala sobre a armadura de Deus. Que todos os dias você toma posse, você revista da armadura de Deus. Estamos em guerra, estamos numa terrível batalha, a batalha das sementes, e lutamos contra isso com a armadura de Deus. Por isso você não pode deixar de orar, de buscar a Deus. Você não pode deixar de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na graça de Deus, numa vida de oração, numa vida de leitura e meditação da palavra do Senhor, para que esta guerra opressora, para que nós venhamos a ter a vitória por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe com esta palavra e ministre ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.